Oi, eu sou Carlos Henrique Abud e esse é o nosso terceiro vídeo sobre Pinch Points. A primeira parte dessa pequena série fala um pouquinho sobre as definições e funções dos Pinch Points, e no vídeo da semana passada a gente localizou o primeiro Pinch Point dentro do segundo ato e fez a relação entre ele e os demais elementos. Os dois links estão aqui embaixo da descrição se você ainda não viu. E hoje a gente continua a passear pela estrutura do segundo ato de uma história, dessa vez o foco é todo no segundo Pinch Point. Vamos lá. A gente havia parado aqui no ponto central da história, onde após um momento de epifania o personagem vai alcançar um conhecimento total sobre o conflito principal, e esse ponto central vai desencadear então uma sequência de ações do personagem, não mais reações. Ele vai parar de querer se proteger do seu conflito e vai passar a ter um enfrentamento fundamentado agora. E isso vai levar diretamente ao segundo Pinch Point, que, como eu falei lá no primeiro vídeo, ele vai servir para aumentar o drama e a tensão da história e vai relembrar o leitor realmente das capacidades destrutivas desse conflito, dessa força opositora. O que está em jogo realmente na história, o que o personagem tem a perder, o que ele vai deixar de ganhar ou ganhar dependendo das suas ações a partir de então. Então, voltando ao exemplo da filha sequestrada que eu falei lá no vídeo passado, no primeiro Pinch Point ele entra em contato pela primeira vez com a mãe, diz o que está acontecendo de fato, o sequestro, né, pede um resgate e tudo mais. E aí no segundo Pinch Point, quando a mãe já está confiante de alguma solução, quando aconteceu alguma sequência de ações aqui que levou ela a ter um objetivo a cumprir, esse sequestrador aparece e ele de repente ele pode querer muito mais do que ele pediu inicialmente pelo resgate, ou ele vai exigir alguma coisa impossível da protagonista, ou mesmo a protagonista percebe que ele vai matar a filha dela de qualquer forma. Então isso vai mudar tudo de novo, como eu falei, vai incrementar a tensão e o drama da história. Então, se a história não for dirigida à ação e à aventura, tanto assim, se for uma coisa mais introspectiva e mais direcionada ao personagem, de repente ela pode ter simplesmente um flashback. Nesse segundo Pinch Point, relembrar os bons momentos que ela teve com a filha, e se isso for bem feito, vai fortalecer no leitor um desejo de que o personagem consiga superar aquele problema, consiga de fato vencer o sequestrador e trazer a filha de volta. É comum também, como eu já havia falado, o protagonista experimentar uma grande perda nesse segundo Pinch Point. E, geralmente, essa grande perda é um sidekick, ou seja, um coadjuvante muito próximo do personagem, um ajudante, ou o próprio mentor do personagem. E aí, voltando ao Star Wars, a gente relembra que o Obi-Wan morre no segundo Pinch Point da história, quando ele vai enfrentar o Darth Vader para o Luke escapar. E é ali que a gente, como público, começa a temer pelos protagonistas mais ainda e começa a se preocupar com o sucesso. Realmente começa a pensar que vai ser mais difícil do que parecia, apesar daquelas ações confiantes que levaram ele até aquele momento. Outro bom exemplo também é o Senhor dos Anéis, onde o Gandalf morre para o Balrog, né, no segundo Pinch Point da Sociedade do Anel, após uma sequência de ações ali confiantes do grupo na montanha. E após esse segundo Pinch Point ocorre uma crise, ali, uma pequena crise dentro do grupo, e eles realmente tomam consciência de que a aventura é muito maior do que eles estavam pensando que era. Eles veem de perto o perigo, né, mais do que nunca naquele ponto. E aí é a hora do protagonista mostrar por que ele é o protagonista. Isso é que é o legal no segundo Pinch Point. A partir dele, o público vai vibrar com o protagonista na preparação para a virada da história. Então, é a hora que ele vai finalmente ser convencido a fazer um negócio que ele não queria, ou ele vai encontrar motivação para superar um medo, né, um grande medo que já foi apresentado lá no começo da história, ou ele vai aceitar uma ajuda que ele estava recusando por orgulho, ou ainda ele pode fazer um esforço heróico, um esforço além do limite dele para encontrar alguma solução para aquele problema. Ou seja, o segundo Pinch Point é o gatilho para o surgimento da possibilidade de vitória do personagem. Ainda que nesse primeiro momento ela seja vaga ou pareça loucura em princípio. Então é sempre depois do segundo Pinch Point que surge aquele plano maluco, aquela solução que veio de algum lugar inesperado, ou o personagem vem com uma versão que vai ser desacreditada pelos outros e ele vai ter que defender aquilo sozinho. Então, nesse ponto, o palco já está pronto para o segundo ponto de virada, que é o que vai marcar a passagem para o ato final da história. Então, só algumas coisinhas antes da gente fechar. A primeira delas é que os Pinch Points funcionam melhor se eles estão entrelaçados com o que veio antes e com o que vai vir depois. Não funcionam muito bem se for só uma distribuição gratuita de informações no início ou uma demonstração de poder gratuita perto do final. Isso vai dar a ideia de que a trama parou para o Pinch Point acontecer, e não o sentido contrário do Pinch Point, que é a continuidade da história.
Tem que lembrar sempre que tudo que um autor coloca numa história deve servir para mostrar o personagem, avançar com a trama e expor detalhes sobre o universo onde a história se passa. Se não estiver acontecendo nenhuma dessas três coisas, é melhor rever. Bom, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha dado uma ideia do que são os pinch points e as suas funções. E na sua próxima história, experimenta aí dar uma atenção maior a eles para ver se as coisas não ficam mais fáceis para você e mais interessantes para o leitor. Não deixe de dar uma conferida na nossa série de exercícios de escrita criativa, o link está aqui do lado. E aqui embaixo na descrição estão os links para o nosso site e para nossas redes sociais. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima.